Seja bem-vindo a mais um programa da Praia da Vitória. Como habitual, vamos ter uma entrevista aqui em estúdio, desta vez com a vereadora Raquel Borges, que também assume o Serviço Municipal de Proteção Civil. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Começando exatamente pela questão do Serviço Municipal de Proteção Civil, desde cedo, com o início desta pandemia, que plano é que acabou por ser definido aqui para o município da Praia da Vitória? Portanto, ainda no início do mês de março, com o primeiro caso registrado em Portugal, no continente, começámos a implementar um plano de contingência para todos os edifícios da Câmara, que englobasse todos os funcionários. Tínhamos acabado de implementar o nosso plano quando no dia 15, penso eu, de março, que foi o primeiro caso aqui na Ilha Terceira. E decidimos encerrar todos os serviços de imediato. Portanto, na segunda-feira, dia 16 de março, a Câmara já não abriu. E entretanto as notícias foram chegando, os casos foram-se acumulando, tentámos acompanhar a situação ao máximo. Nesses dias também tínhamos feito uma grande campanha de sensibilização pelas escolas, pelos centros de convívio da terceira idade. Também foi uma altura que havia muitos jantares de festas, comissões de festas para agariar fundos para as suas festas. Foram dias complicados e nós tentámos dar resposta a todas as questões que nos chegavam, sempre tendo em conta as linhas orientadoras da Direção Regional de Saúde. Com o evoluir da situação, começámos a desenvolver um serviço de desinfecção de espaços públicos pelas freguesias e pelo centro da praia. Contatei com todos os presidentes de junta de freguesia, também para recolher feedback deles, informação qual eram os espaços mais utilizados pelas pessoas, multibancos, paragens de autocarro, tudo o que era espaço com corrimão, e começámos nessa semana também a proceder a essa desinfecção desses espaços, farmácias, as entradas dos correios. Os presidentes de junta de freguesia davam mais indicação também de mini-mercados, superfícies comerciais que ainda mantinham as suas portas abertas. E foi o serviço que fomos desenvolvendo ao longo desse tempo. Entretanto, também com a declaração do estado de emergência, tivemos que encerrar zonas balneares, parques infantis, tudo o que era suposto, o que no seu dia-a-dia normal dava aso à acumulação de aglomerados, não é? E sempre a incentivar as pessoas a cumprirem as regras que iam sendo definidas quase dia a dia. Isto tem sido uma situação que até ao dia de hoje a informação chega por todos os meios de informação, de comunicação social, e acho que o nosso papel, acima de tudo, é tentar tranquilizar as pessoas e passar uma mensagem que estamos todos juntos nisto e que temos todos que colaborar para isto ir a bom porto. Agora, face também às decisões do Governo Regional, alguns destes espaços, por exemplo as zonas balneares, esta semana já começam a estar abertos novamente. A partir do dia 18, se não me engano, o facto de elas estarem abertas, não vai haver fiscalização, não é? E as pessoas basicamente podem ir fazer o que faziam antes desta pandemia. Portanto, ainda não é época balnear aberta, é só deixa de estar interdito a que as pessoas vão lá. Mas apelamos, tal como todas as autoridades de saúde, que quem dá indicações nesta matéria, as pessoas têm que ter o bom senso e têm que continuar, apesar aqui nos Açores e em particular na Terceira, estamos a passar um momento bom, relativamente calmo da pandemia, não é? Mas as pessoas têm que ser, cada uma das pessoas tem que ser um agente de saúde pública e temos que nos ajudar uns aos outros nesse sentido. Para o verão já há previsão ou vão acompanhar diariamente, porque é diariamente esta situação em relação às zonas balneares? Sei que esta semana está a haver reuniões a nível nacional para ver se vêm as indicações para a época balnear. Como sabem, na Praia da Vitória nós abrimos sempre a época balnear a 1 de junho. Neste momento não podemos dar essa informação porque não sabemos quais é que vão ser as indicações para isso, mas estamos a começar a preparar isso com calma, porque é o que temos que fazer agora. Não vale a pena correr, fazer as coisas bem feitas e tentar seguir as indicações das autoridades de saúde. Há pouco, quando falava da desinfecção de ruas, agora com um certo regresso à normalidade, nunca é uma normalidade, mas com a abertura de alguns estabelecimentos e certamente com uma maior circulação de pessoas nas ruas, esta desinfecção se calhar tem que ser reforçada mais ainda, visto que há mais movimento exatamente, como temos os serviços da Câmara que vão abrir agora no dia 18, vamos também tentar fazer um regresso faseado, com calma. Isto é uma situação nova para todos, temos que aprender com isto e temos que pensar também nessa situação.
Em relação aos bombeiros, foi criada aqui na Praia da Vitória uma linha de apoio para os bombeiros voluntários da Praia da Vitória. Além disso, tem existido sempre uma comunicação e sempre um acompanhamento junto dos bombeiros. Sim, eu falo com o comandante Alexandre Cunha quase diariamente, não é diariamente, mas dia sim, dia não. Essa linha de apoio financeiro foi criada não só para a Associação Humanitária de Bombeiros da Praia, mas para todas as IPSS do Concelho da Praia. Inclui os lares de idosos, todas as instituições que precisem do nosso apoio, estamos lá para isso. Se bem que desde que lançámos essa linha de apoio, o principal requisito e o pedido dessas instituições e dos bombeiros prende-se efetivamente com equipamentos de proteção, quer seja individual ou para os próprios espaços, mas o principal requisito é nesse sentido. Portanto, estão a ajudar na aquisição desses equipamentos, que têm sido bastantes diariamente. Muito, e agora com esta história da obrigatoriedade, cada vez mais. A nível de Serviço Municipal de Proteção Civil, este tem sido realmente um desafio. Passamos ainda no ano passado, por exemplo, pelo furacão Lourenço, mas este se calhar é o maior desafio nos últimos tempos. Este é o maior desafio porque o furacão, o povo dos Açores está acostumado a sismos, a ciclones, a furacões, a cheias. Estamos acostumados a isso e conseguimos sempre ultrapassar essas situações. Esta é nova e uma das frases que se tem ouvido mais nos últimos tempos, o vai ficar tudo bem, até o nome do programa, não é? Não é só dizer que vai ficar tudo bem, é passar a mensagem às pessoas que nós estamos a fazer tudo para que fique mesmo tudo bem. Não sabemos quando é que vai ficar tudo bem, mas estamos a fazer tudo para que isso aconteça e contamos com a colaboração de todos. Uma medida também essencial aqui na proteção de todos nós foi feita pela Câmara Municipal a distribuição de máscaras sociais e comunitárias. Já se iniciou essa semana e logo desde muito cedo já estão a ser escutadas nas juntas de freguesia, em grande parte das juntas. Podemos aqui falar numa possibilidade de aumentar esta produção e também de ser feita outra gestão de distribuição das máscaras? Em relação às máscaras, queria deixar aqui algumas considerações. Nós, quando tivemos essa iniciativa, não era obrigatório o uso de máscaras. Até articulámos uma reunião com todos os presidentes de junta, porque são quem está mais perto das populações, não é? Para tentar perceber o melhor modo de fazer essa distribuição. Quando tivemos essa reunião, ficou decidido então que seriam as juntas a entregar às pessoas. E seriam entregues na própria junta, não haveria aquela distribuição porta a porta, o que gerou logo confusão, porque entretanto o Governo Regional já tinha anunciado que ia distribuir 3 máscaras por cada família e que ia fazer essa distribuição no correio. E as pessoas depois começaram logo a dizer, mas se era no correio, agora é na junta, há que fazer aqui a diferenciação. Umas são as máscaras do Governo Regional que vão chegar à casa das pessoas. E esta é outra iniciativa da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Quando chegámos a essa conclusão com as juntas de freguesia, ainda não havia a obrigatoriedade do uso de máscaras. Tínhamos combinado tudo para a distribuição se iniciar no dia 4 de maio, que foi segunda-feira passada. Entretanto, no domingo, sai a notícia da obrigatoriedade. Até ao domingo, as juntas, quase na sua totalidade, tinham recebido alguns pedidos, mas nada por aí além, e a quantidade que estava estipulada até dava para os pedidos que as juntas receberam. O que é que acontece? Do domingo para a segunda, a situação alterou-se e houve uma corrida em massa às juntas para as máscaras. Foi ali 2, 3 dias, a segunda, a terça e a quarta, passei os dias aos telefones com os presidentes todos juntas, que aproveito desde já para agradecer todo o esforço que eles têm tido nesta matéria também. O que acontece é que as pessoas têm que perceber, isto é novo para toda a gente, as pessoas têm que ter calma, as máscaras é essencial que sejam dadas a quem tenha que sair de casa agora. Se as crianças estão em casa na telescola, as crianças não precisam de máscara agora. Os grupos de risco devem se manter em casa, não precisam de máscaras agora. E até porque as máscaras sociais, segundo indicações da Autoridade de Saúde, não são indicadas para grupos de risco. Esses grupos devem sempre usar as máscaras cirúrgicas. Isto é como disse, estamos sempre a aprender de dia para dia. O essencial aqui é tomar calma. As juntas tiveram na segunda-feira, foi-lhes entregue durante o domingo, tinham 1.610, depois foi feito um arredondamento, anunciámos 1.500, mas na realidade foram 1.610. O que eu posso dizer é que todas as segundas-feiras as juntas vão ter pelo menos esse número, pelo menos.
O nosso trabalho está a ser feito e esta semana foi muito produtiva, no bom sentido, nesta questão do número de máscaras. Já reforçámos o número de costureiras, são costureiras também que vão ter que ir ainda fazer o teste ao Covid-19. Vamos aguardar isso e vamos reforçar o número de máscaras. Se é para a próxima segunda-feira, dia 11, se é para o dia 18, não consigo dizer. Mas apelo à calma e estamos a fazer todos os esforços e a trabalhar no sentido de termos cada vez mais depressa mais máscaras para entregar à população. Circulou uma tabela que definia o número de máscaras por cada junta de freguesia. Este número é definido consoante o número da população de cada freguesia. Exatamente, é atribuída às 1.500 de forma percentual conforme os habitantes de cada freguesia. Falando agora também um pouco de outra parte do seu trabalho, na questão das obras e do património municipal, podemos dizer que neste momento as licenças para as obras reduziram perante a pandemia. Todo o trabalho da secção de obras, incluindo licenças, conclusões de obra, todo o trabalho daquela secção de obras foi reduzido neste tempo. Nós trabalhamos todas as semanas. Quando tínhamos casos, assuntos para tratar, íamos sempre lá 2, 3 vezes por semana, íamos só na parte da manhã e todos os casos que nos chegaram conseguimos resolver, posso dizer que a 98, 99%. Só não digo os 100, porque tenho ainda alguns pendentes que vão ser resolvidos para amanhã, que nos chegaram nos últimos tempos. É claro, tudo o que não era urgente, todas as pessoas que iam começar a fazer casa ou outro tipo de obra, com esta situação também retraíram-se um bocado. Pronto, e é isso, mas evidentemente que baixou o número de licenças. Podemos falar, há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, houve uma crise grande aqui no setor da construção civil. Podemos falar numa possível crise outra vez neste setor perante a pandemia? Como é que vê, assim, a sua opinião como engenheira civil? Eu acho que não, porque são crises diferentes, não é? Que chegaram a crise de há 10 anos, não é? Atingiu todo esse setor, não havia dinheiro, não havia possibilidade de investimento, por isso a construção civil sentiu-se muito nesse aspecto. Agora não, porque, por exemplo, em todo o tempo que estivemos em estado de emergência, as empresas de construção civil continuaram a trabalhar, com outro ritmo, com outra produtividade, mas continuaram. E claro que agora querem faturar, querem trabalhar mais, é preciso que haja trabalho, é sim senhora. Mas, por exemplo, a nível da Câmara da Praia, nós temos neste momento a decorrer a obra de recuperação da muralha, que continua. Nós temos também a obra do Abismo, que era para ter começado logo ali na altura que foi declarada a pandemia, entretanto não começou, mas já está a decorrer e a bom ritmo também. Nós temos também a Praia Ambiente continua com a sua empreitada do abastecimento de água à Santa Rita, também continua. Vamos lançar também a empreitada de Sobras para o Concelho da Praia da Vitória. Estamos também a trabalhar numa empreitada para a rede viária, para a recuperação da rede viária do Concelho. Estamos ainda também a trabalhar, mas numa fase mais atrasada, na ampliação da ciclovia da Marginal. E queremos lançar estas empreitadas também o quanto antes, para também que ajude o setor da construção civil. Retomando só aqui um pouco atrás na questão das máscaras, falava o Governo Regional distribui 3 por cada família. A nível de Câmara, existe esse número definido por cada família, quantas é que são distribuídas? Não, nós fizemos diferente. Nós queremos distribuir uma a cada habitante do Concelho da Praia da Vitória. E vamos ver, conforme o evoluir da situação, se mais for preciso, estaremos cá para continuar essa produção. Até porque essas máscaras podem ser reutilizáveis e por isso se calhar não é necessário um maior número por cada habitante, porque não são daquelas que usa-se uma vez e tem que se descartar. Exatamente, não é descartável, tem que ser lavada para ser reutilizada novamente, tem um número máximo de utilizações. É claro que sai sempre mais em conta do que a máscara cirúrgica que tem que usar e pôr fora, é descartável. Mas aproveito também aqui este momento para fazer um apelo. As máscaras cirúrgicas que são descartáveis não se devem passar de pessoa para pessoa. Chegam-nos relatos de que isso está a começar a acontecer. As máscaras têm que se ter muito cuidado no seu uso, têm que seguir as normas de higiene, a higienização das mãos, todos os conselhos que nós vemos diariamente na televisão, no Facebook, qualquer que seja o meio de comunicação social. Vamos aproveitar este tempo, que estamos em tempos de calma aqui na nossa ilha, para aprender, para ajudar o outro. Apelo quando souberem usar a máscara, se virem alguém, deem conselhos, ajudem as pessoas a aprender a usar as máscaras. Vamos aproveitar este tempo para aprender, porque segundo todas as autoridades e as entidades que
que percebem deste vírus, não é? Toda a gente prevê uma segunda vaga. Não sabemos quando é que vai chegar, se vai ser daqui a um mês, se vai ser no pico do verão, se vai ser em setembro, outubro, quando chega também a outra gripe normal, mas toda a gente, os entendidos nessa matéria, acreditam que vamos ser atingidos outra vez. E se a gente aproveitar agora este tempo para aprender, acredito sinceramente que quando formos atingidos por esta segunda vaga, vamos estar muito mais bem preparados para lidar com ela. Ok, muito bem. Muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigada. Voltamos então a ter de seguida as nossas dicas habituais, desta vez da educação, nutrição e medicina. Acompanhe-nos. Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre a leitura, sobre como explorar um livro com o seu filho, como escolhê-lo, quem escolhe afinal o livro. Venha comigo. Ouvir a história. Quando estamos a ouvir a história, a criança viaja, não é? Ela estimula a sua imaginação, a sua criatividade. Quando abrimos um livro e lhe mostramos as várias páginas, ela vai ouvindo a história e, para além daquela imagem que está a ver, vai criar muitas outras imagens. Quando chegamos ao fim da história, ela faz-nos muitas perguntas. E nós, o que é que fazemos? Vamos conseguir interpretar o que ela interpretou, vamos conseguir perceber o que ela interpretou da história e vamos ajudá-la a explorar ainda melhor a história. Cada vez que contamos uma história, estamos a fazer com que a criança desenvolva uma série de competências e podemos falar aqui da linguagem oral no sentido da compreensão e da expressão. Cada vez que a criança ouve uma palavra nova, vai-nos indagar sobre aquele vocabulário, portanto, o que é que aquilo quer dizer e nós vamos explicar, vamos estar a introduzir novos vocabulários, portanto, ela está a expandir o seu campo da compreensão, também vai ter mais um vocabulário na parte da expressão. Depois, a nível cognitivo, interessa-lhe perceber tudo o que se passa, fazer uma seriação de imagens e de coisas que se vão passando na história. Todos nós reparamos que os nossos filhos, depois de ouvirem uma história, vão querer ouvir outra vez aquela história, principalmente quando gostam à primeira. Porquê? Porque é que eles querem ouvir muitas vezes a mesma história? Porque de vez para vez que ouvem aquela história, eles conseguem criar mais imagens mentais, está bem? Conseguem perceber mais um bocadinho de cada situação. E é isso que faz com que ele queira que se repita as histórias. Uma coisa importante, quando os pais dizem, olha, agora vamos para a caminha e vou-te ler uma história. E, pumba, vão à prateleira, tiram um livro e começam a ler e muitas vezes nem sequer perguntam à criança, tu queres uma história? Que história é que tu queres? Vamos envolver os nossos filhos nessa escolha. Vamos perguntar, que histórias é que tu queres hoje? Queres uma história? Queres uma lenga-lenga? Queres um livro de anedotas? Queres um livro de adivinhas? O que é que queres hoje? Vamos introduzir vários estilos de literatura para a criança, está bem? E vamos falar sobre elas. Para além disso, vamos ter alguns cuidados na escolha dos livros. Eu tenho aqui vários livros para vos mostrar. Vamos tentar que os livros, mais do que capas bonitas, tenham mensagens interessantes. Leiam os resumos dos livros antes de os comprarem. Tentem comprar livros com mensagens claras, com histórias claras, que tenham uma história mesmo sentimental e que faça o seu filho aprender bastante com ela. Para além da forma física do livro, há os aspectos relacionados com o conteúdo que são mesmo muito importantes. Podemos comprar livros que não sejam cientificamente aprovados, mas também podemos fazer livros que sejam recomendados. E como é que nós podemos saber se um livro é recomendado para aquela idade da criança ou não é? Há o Plano Nacional de Leitura e há o Plano Regional de Leitura, onde nós podemos termos a garantia que o livro passou por um júri que o avaliou cientificamente e que comprovou as suas características, que são características adequadas à idade da criança. Portanto, quando vão escolher um livro e veem um selo, está ali no slide e está aqui, este selo quer dizer que o livro passou por um processo de verificação. Portanto, estes livros são sempre livros melhores, está bem? São sempre livros com mais competências para passar para as crianças. Pronto. Como é que nós podemos explorar um livro? Já vos mostrei, numa outra sessão, os sacos, que são muito giros para esconder os livros. Quando somos nós a escolher o livro, podemos envolver a criança numa brincadeira.
E então como é que fazemos? Escondemos o livro, se não temos um saco pode ser atrás das costas, debaixo da blusa, em qualquer sítio. E vamos dizer, olha, hoje trago-te um livro diferente, queres vê-lo? E eles têm que adivinhar depois. Como é que é o livro? Que cor é que achas que é? Qual é a forma do livro? Ela é dura? É mole? Achas que tem muitas páginas? As imagens são grandes? São pequenas? Que personagens é que achas que vem aqui? E depois vamos mostrar o livro. E vamos descobrir com a criança o título, que personagens é que vem aqui nesta história. Podemos abrir aqui para ver. Falar da capa, do seu autor, do ilustrador. Porque é que uma história tem um autor e um ilustrador? O que é que cada um deles faz? Se temos uma coleção inteira do mesmo autor ou não? Se há uma coleção? O que é que vem nas primeiras páginas do livro? E depois vamos explorar o espaço, para além das personagens, o espaço. Onde é que se passa essa história? Passa-se na selva? Passa-se numa quinta? Dentro de uma casa? É no espaço? Onde é que é? Para além da história que estamos a dar a conhecer, estamos a introduzir muito vocabulário e muita informação útil que a criança vai adquirir e vai utilizar depois noutras situações da sua vida. Pronto, e é assim. Não usem um livro só por usar como um brinquedo simples, está bem? Pronto, se quiserem e tiverem interesse em explorar um livro e terem materiais de apoio, também eles construídos de uma forma organizada e bem pensada e por especialistas da área, nós temos aqui criados nos Açores uma plataforma bastante interessante que é a plataforma Reda. Eu sou apenas utilizador da Reda, atenção. Mas utilizo com frequência, utilizo os recursos que lá tem e penso na prática profissional, quer na prática profissional, quer na minha vida pessoal, aquilo ajuda imenso à exploração das histórias e de outros conteúdos com os filhos e com os alunos. Hoje em dia nós estamos em casa, muitos de nós queremos ajudar mais os nossos filhos, temos tempo para isso, temos predisposição e até gostamos dessa área. Podemos investir um bocadinho do nosso tempo e procurar entrar numa plataforma que nos é dada, que é completamente gratuita e que tem imensas formas de explorar, por exemplo, as histórias. Eu vou-vos aqui apresentar a plataforma Reda. O ambiente é este, é um ambiente muito simples de trabalhar, qualquer pessoa se pode registar e depois de entrar na plataforma é este o ambiente que tem, está bem? Eu vou passar aqui para este lado, não sei se pode ser ou não. Temos aqui que introduzir uma palavra-chave. Por exemplo, eu vou introduzir aqui o nome de uma história que tem ali, por exemplo, O Monstro das Cores. Ou O Coquedo, que é uma história que eu tenho trabalhado muito e que os meninos gostam muito. Coquedo, que eu, desculpem, aqui tenho um erro. Coquedo. Pronto, põe aqui o nome da história que eu conheço, está bem? Que eu conheço, a história que eu quero. E vamos procurar. A plataforma pode ter e pode não ter, está bem? Atenção, a plataforma não tem todos os conteúdos, todas as histórias possíveis e imaginárias, tem algumas. Vamos pôr aqui, para além de uma palavra-chave, podemos escolher uma área, um domínio, vou escolher aqui o pré-escolar, que é a idade que estamos a falar, e vamos introduzir a pesquisa. O que é que ele vai fazer? Vai-nos mostrar aqui sugestões de exploração. E aqui tem exploração da história infantil, o Coquedo. É disponibilizado um conjunto de materiais de exploração da história infantil, depois tem aqui os seus autores e tem os recursos. Vou ver o recurso. Aqui nos recursos também tem ali a organização, como é que foi feito e posso baixar. Vou abrir. Pronto, aqui tenho os vários ficheiros que estão disponíveis e vou abrir, por exemplo, este. E vamos ver o que é que tem. O que é que nos fala sobre o Coquedo. Eu tenho aqui uma ficha e vai-nos fazer várias sugestões de atividades. Por exemplo, imaginar e desenhar como será o Coquedo, sem ver a imagem. Esta até pode ser antes. Depois, desenhar o verdadeiro Coquedo. Depois da história, vamos desenhar o verdadeiro Coquedo. Depois temos aqui desenhar as personagens da história.
Depois tem legais, palavras iguais. Portanto, a criança aqui também vai trabalhar a linguagem escrita. Depois aqui ainda temos um trabalho sobre as sílabas. Bem, não vou estar aqui a gastar mais tempo com isso, mas tem aqui os grafismos, mas como podem ver, temos aqui várias sugestões de atividades. Utilizem a plataforma Reda para quem tem tempo e disponibilidade e vão ver grandes sugestões de atividades, materiais que são bastante bons para os vossos filhos, que são interessantes e que os vão ajudar a desenvolver ainda mais capacidades. Para quem gosta e tem muito tempo também para isso, pode criar, como na escola nós criamos, fantoches com papel, com feltro ou com eva goma. Podem criar fantoches muito fáceis. Podem usar como molde, por exemplo, as luvas que usam na cozinha, como becas da cozinha. Podem usar aqueles moldes e depois facilmente com cola UHU, por exemplo, colam e têm um fantoche giro para a vossa criança. E podem usar os fantoches já feitos que existem no mercado à venda e até que nem são muito caros. Acompanhar a história com um bonequinho dá-lhe sempre outra dinâmica, é uma forma deles gostarem, está bem? Na escolha dos vossos livros, também como já referi, mas posso-vos mostrar, vão alternando. Vamos usar lenga-lengas, vamos usar histórias com emoções, vamos falar histórias em que eles têm que imaginar bastante. Portanto, há um leque de obras literárias para os vossos filhos bastante diversificadas. Não se fiquem só para a história do Capuchinho Vermelho. Não é que não seja bonita e interessante, que é, mas há mais. Está bem? Até à próxima! Vamos hoje falar sobre a segunda dica em alimentação saudável em tempos de Covid-19. Beba mais água e menos bebidas açucaradas. As bebidas açucaradas, como os refrigerantes, néctares e sumos de fruta, são dos produtos alimentares que têm mais açúcar na nossa ingestão alimentar diária. Por isso, promova e consuma sempre mais água. A água é o central para uma alimentação saudável. Pode-se também beber águas aromatizadas. Agora é uma fase boa para experimentar e aprender novas bebidas menos açucaradas e igualmente saborosas. Manter um bom estado de hidratação é essencial. Beba 1,5 litro a 2 litros de água por dia ou 6 a 8 copos de água. Por hoje é tudo, vai tudo ficar bem. Hoje venho falar sobre alguns conselhos a adotar durante o isolamento social. Hoje falarei especialmente de um grupo particular, as crianças. Durante este período de isolamento social, tivemos as crianças em casa e muito bem, mas à conta de termos as crianças em casa, houve certos atos que foram adiados, nomeadamente a vacinação. Durante este período, é muito importante que, mesmo em isolamento social, entrem em contacto com o seu profissional de saúde e converse com ele e fale sobre a eventualidade de ter alguma vacina em atraso. É importante cumprir o Programa Regional de Vacinação. O mesmo previne muitas doenças. Apesar de estarmos muito focados na questão da infecção pelo coronavírus, o nosso Programa Regional de Vacinação protege um grande número de outras doenças igualmente graves. Por isso, sempre que tiver dúvidas se o seu filho ou sua filha tem o Programa Regional de Vacinação em atraso, deve contactar o Centro de Saúde para o utilizar no tempo mais curto possível. Também é importante aproveitar este tempo de isolamento social para conhecermos melhor as nossas crianças. Estamos em casa sozinhos com elas, elas estão sem os seus amigos, sem os seus professores, sem as suas educadoras. Estão a viver um tempo diferente, tal e qual como nós. Devemos lhes explicar a diferença desses tempos, não assustando-as, mas falando com elas e respondendo às perguntas que as mesmas têm. Devemos assegurá-las que dias melhores hão de vir para que, de certo modo, elas também tenham esperança em que voltem a ver os amigos, os professores e tenham a sua rotina diária. Isso é muito importante para a saúde mental das nossas crianças e, de certo modo, para a saúde mental dos pais. Mais um programa a chegar ao fim. Nós voltamos amanhã, desta vez com destaque para a comédia, com o Ricardo Martins e um convidado especial, figura do nosso carnaval, João Mendonça. Até lá.